Ok, pode orar. A paz do Senhor, boa noite. Amém. Deus maravilhoso, nós queremos entrar na tua santa presença, né? Nós estamos iniciando a nosso último módulo agora desse ano de 2024. Como o pastor Paulo acabou de apresentar, tem uma turma que irá finalizar com esse módulo. Nós te pedimos que o Senhor conceda graça, que o Senhor também providencie mais alunos para o seminário, que nós possamos desfrutar ao máximo dessa ferramenta que tem realmente nos edificado, que nós Amém, Senhor. possamos servir melhor. Nós sabemos que precisamos nos qualificar, aprender, buscar mais, e nós queremos aproveitar ao máximo esse momento com os nossos colegas aqui, interagindo uns com os outros e compartilhando o nosso conhecimento também juntamente com os professores. Nós te Amém. agradecemos por esse seminário, que o Senhor venha, ó Deus maravilhoso, trazendo à existência as coisas que não existem e que o Senhor venha aperfeiçoando cada vez mais, para que Amém. realmente seja uma ferramenta que venha a ser útil para o reino dos céus, como assim tem sido, em nome do Senhor Jesus. Nós te agradecemos e que essa aula seja uma bênção para todos nós, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. E amém. Muito bem, minha gente. A nossa disciplina é revitalização de igreja. Quando a gente monta a grade, obviamente a gente pensa, avalia como a própria sequência das disciplinas, elas têm uma razão de ser, de acontecerem exatamente nessa sequência. Vocês tiveram com o pastor Samuel uma disciplina chamada plantação de igreja. O pastor Samuel deu para vocês. A revitalização, ela já parte de um ponto um pouco mais na frente. A plantação, o próprio nome já diz, é você começar uma igreja, dar início, né? Plantar um trabalho num determinado local, onde ali não tem o evangelho, onde não tem uma igreja plantada. Que pode ter o evangelho, mas às vezes não tem daquela denominação. Então, a plantação é o início, é o começar do zero para que em determinado local venha ter uma comunidade de cristãos, um grupo de cristãos que servem a Deus. O que é a revitalização? A revitalização, ela vai partir exatamente desse ponto. Toda igreja plantada, a tendência natural é que ela experimente um crescimento, que necessariamente não quer dizer um crescimento explosivo, né? Aquela coisa assim de bombar, como diz o pessoal. Mas o esperado é que começou ali um grupo de pessoas, no sistema batista começa ali um ponto de pregação, e aí vai para a congregação, e depois que cresce emancipa, se torna igreja e tal. Então, a igreja ela começa assim. Só que toda igreja plantada, ela naturalmente deve experimentar um crescimento, mas ela está sujeita, e esse é o ponto, toda igreja está sujeita a adoecimentos. Toda igreja ela está sujeita à fragilização. Toda igreja está sujeita à estagnação. Então, qual é a proposta, qual é a ideia que nós vamos desenvolver nessa disciplina, nesse módulo de revitalização? O ponto é que, que toda igreja ela precisa experimentar revitalização, ou a revitalização que a gente chama de setorizada. Toda igreja ela tem várias áreas: oração, ou vida de oração, tem pregação, tem a área do discipulado, tem a área do evangelismo, tem a área de missões, tem a área da comunhão e dos relacionamentos, tem a área de liderança. Então, toda igreja ela tem áreas. E, às vezes, você não tem um adoecimento generalizado. A igreja não está totalmente adoecida, mas às vezes uma área ou outra ela pode adoecer, fragilizar, e se não houver um investimento para revitalizar, aí ela pode começar a experimentar uma decadência, ela pode começar a experimentar
o que nós vamos chamar de um declínio. Daí, nós primeiro vamos pensar sobre o que é revitalização. Depois nós vamos pensar por que que a revitalização é necessária, por que que a igreja precisa ser revitalizada. Nós vamos pensar juntos também sobre quais os sintomas que de repente indicam que a igreja ela está adoecida. Alguns sintomas, lembram da linguajar médico? Eu não sei bem o que eu tenho, mas alguns sintomas indicam que meu organismo não está bem. E aí eu vou começar a fazer exames para tentar chegar num diagnóstico. Então a ideia é que existem alguns sintomas que vão mostrar, olha, gente, a igreja está adoecida, a igreja está fragilizada. Nós vamos pensar sobre alguns desses sintomas. Vamos pensar também o que leva uma igreja a chegar no ponto que ela venha morrer, porque nós vamos aprender que igrejas onde não se trabalha revitalização por setor, ela pode chegar a morrer como igreja local. Então, o que pode levar? Quais são as evidências e o que pode levar uma igreja a esse ponto? Mas não somente isso, a disciplina ela vai mostrar o seguinte: como trabalhar a revitalização. Existem pessoas que propõem métodos, eu não sou contra, pode usar o método que você achar interessante. O problema do método que a gente vai ver é porque ele é um pacote pronto que líderes pegam aquele pacote que deu certo em determinado lugar e trazem e aplicam como se fosse dar certo em todos os lugares. E não vai dar certo. Por exemplo, um dos métodos muito usado no Brasil há muito tempo atrás foi a igreja do pastor Rick Warren, nos Estados Unidos, chamado Uma Igreja com Propósito, onde trabalha com 5 pilares, 5 propósitos, que deu certo, explodiu essa igreja norte-americana. Ainda hoje é uma igreja grande, enorme. E as pessoas passaram aí nos Estados Unidos procurar ver o que estava levando aquela igreja a um crescimento. E aí os brasileiros, como sempre, né, trouxeram o pacote prontinho e trouxeram para cá para aplicar. Verificou-se que nem em todo lugar deu certo. Ou seja, o fato de aplicar aquele pacote ali não garantiu o crescimento de igreja. Aí surgiu no Brasil G12, algum tempo atrás, que era um método também, igrejas crescer rapidamente, e aí pegaram o pacote, trouxeram. Hoje em dia você tem vários métodos, você tem o M12, você tem o MDA, você tem vários métodos de crescimento de igreja. Necessariamente não são errados, mas o problema é quando o líder pega o pacote, vamos dizer que deu certo em Belo Horizonte e quer que dê certo aqui no sertão. Nem sempre vai dar. Você tem que fazer as adaptações. Então a gente vai mostrar que a forma de revitalizar não é buscar métodos, mas existem os princípios. Esses princípios é o que nós vamos estudar aqui. Ele pode ser aplicado numa igreja na capital lá de Brasília, como pode ser aplicado numa igreja no interior, no sertão de Pernambuco. Por quê? Porque são princípios, não é um método, não é um pacote. E a gente vai tentar ver, por exemplo, como é que Cristo, o próprio Cristo, investiu e trabalhou e ensinou revitalização. Como é que o apóstolo Paulo, quais foram os princípios que Paulo utilizou para revitalizar igrejas? Então, a disciplina ela vai trabalhar exatamente nisso aí. A ideia principal, geral é o que é revitalização, que é as definições, por que a igreja precisa de revitalização, quais os sintomas de uma igreja adoecida, o que pode levar uma igreja a morrer e como você trabalhar a revitalização. Quais os princípios bíblicos para se revitalizar igrejas adoecidas, fragilizadas, ou até mesmo igrejas como a de Sardes, igrejas mortas, ok? Então, em linhas gerais, é isso aí que nós vamos trabalhar nesse modo.
Joia? Alguma pergunta para poder a gente dar continuidade aqui, já mostrando os slides? Se não há, A gente vai começar a ler quando, pastor? Quais páginas? essa é a parte principal, né? Só um minuto aí que eu já vou apresentar para vocês. Muito bem, está aparecendo aí para vocês na tela, tudo certinho, ok? Nota 10, muito bem. Eu vou começar apresentando para vocês o material que tem escrito no Brasil sobre revitalização. Não é muito material, mas tem alguns materiais bons. Eu vou começar por aquele que eu entendo ser o melhor, mas infelizmente parece que está indisponível, que é esse livro aqui. Não sei se vocês já viram esse livro em algum lugar. É A Revitalização de Sua Igreja Segundo Deus. É um dos melhores materiais, no meu entendimento, o melhor que a gente tem em português, né? Mas parece-me que esse livro ele está, no momento, indisponível, mas é um dos principais que a gente tem. O nosso seminário aqui presencial tem, eu aproveitei na época, tem 10 exemplares desse livro aqui, mas é da biblioteca. Aí você vai ter esse aqui, que é o que vocês vão ler, daqui a pouco eu vou dizer quais são as páginas. Revitalização de igrejas, um paradigma bíblico a partir de Apocalipse. Nós vamos ter esse aqui, que é o Revitalize, Vivendo o Reino com Entusiasmo e Paixão, do pastor Carlos Eduardo Borges. Eu o conheci pessoalmente, a gente esteve junto num fórum de revitalização de igreja. É um livro pequeno, fininho, mas muito interessante sobre revitalização. Tem esse aqui, do Hernandes Dias Lopes, que ele escreveu junto com o Arival Dias Casimiro, Revitalizando a Igreja. É um livro também bom. A gente vai trabalhar algumas coisas desse livro aqui, alguns capítulos dele. Então, e tem esse aqui que é bem pequenininho, bem fininho, bem pequeno, quase um livro de bolso, que é o Revitalização de Igrejas, avaliando a vitalidade de igrejas locais, do Ronaldo Lidório. Eu estou vendo uma aluna caminhando ali. Quem é, Silvânia? Sou eu, pastor. Estou saindo da igreja, estou indo para casa. Ah, tá. Ué, o que está acontecendo ali? Muito bem. Então, a pergunta de Agildo, já que ele perguntou, não vou deixar ele sem resposta, né? Alguns de vocês já adquiriram esse livro diretamente comigo, outros não adquiriram, certo? Então, a leitura de vocês será esse livro aí, Revitalização de Igrejas. E essas páginas aqui, página 27 até a 53 e a página 99 até a 169, certo? Essa será a leitura. E aí você diz, como é que eu faço? Bom, tem três opções. Existe o site da Lerban. Se você entrar lá, tá R$ 40 o livro e o frete é uma pancada na sua cabeça para você desmaiar. A outra opção, você pode adquirir esse livro entrando em contato com a Jami, que é lá em Belo Horizonte, onde está a missionária Vanessa. É uma segunda opção. Mas para o pessoal que não tem problema e que gosta de ler, não é que gosta, mas não tem problema de ler e-book, ele está disponível. Só quero dizer para vocês que eu não ganho um centavo, mas ele está disponível no Amazon, no site Amazon, em e-book.
e lá em e-book ele está custando R$ 29,90, certo? Então, você tem essas 3 possibilidades de você adquirir, tá joia? Físico, Lerban e Jami. E e-book no site da Amazon. Só você coloca lá o nome Revitalização de Igrejas e vai aparecer essa capa bem bonita aí. E aí vocês têm um tempo aí para a leitura. Tá joia? Feito isso, alguma pergunta? Ninguém tem? Então vamos embora. Ok, gente, nós vamos começar aqui falando sobre conceitos e definições de revitalização. Vamos começar pensando sobre o verbo em si, o verbo revitalizar. Se você pegar um dicionário em português, dicionário bom, você vai ver que lá vai estar escrito que revitalizar é o mesmo que trazer de volta a vitalidade. Em outras palavras, algo ou alguém gozava de vitalidade e por alguma razão perdeu a vitalidade. E revitalizar é exatamente fazer algo ou investir para que a vitalidade seja trazida de volta. Então, revitalizar é o mesmo que revigorar. Algo ou alguém tinha vigor, perdeu o vigor por alguma razão, e aí você investe para trazer de volta o vigor. Revitalizar pode significar também reavivar. Algo que exibia vida, perdeu um pouco dessa vitalidade, dessa vivacidade, e aí a ideia é trazer de volta essa vida. Significa dar vida ou vigor mais uma vez. Então, essa é a ideia de revitalizar. Ok? Agora, pensando no termo revitalização, tá aí, é um conjunto de ações que buscam dar um novo vigor, força, energia a alguma coisa. Observe, não é uma ação pontual ou particular que vai revitalizar, mas é um conjunto de ações. Por exemplo, uma igreja adoecida ou fragilizada, normalmente ela vai ter mais que uma área que precisa de revitalização. Então, você não tem como praticar uma única ação para trazer de volta a vitalidade da igreja, mas existem um conjunto, são várias ações em conjunto para que você possa trazer de volta essa força ou dar uma nova força ou vigor na igreja. Revitalização também é a ação de atribuir nova vida a algo ou a alguém. Por exemplo, nós vamos perceber que quando nós falamos de revitalização de igreja, nós não estamos falando tão somente da revitalização dos membros que compõem a igreja. Mas a revitalização de uma igreja, ela passa primeiramente pela revitalização da liderança, pela revitalização do líder, certo? Não tem como trabalhar revitalização de igreja sem trabalhar primeiramente a revitalização da liderança da igreja. Então, esse vai ser um dos princípios que nós vamos ver aqui, que quando você percebe que a igreja está precisando ser revitalizada, você não deve começar com o grupo, com o povão. A revitalização começa com os líderes. Então, você é líder missionário, é o pastor, é quem está à frente, então chama a liderança. Seja líderes de ministérios, no caso de igrejas batistas, sejam diáconos, em outras denominações, presbíteros.
e começa com a própria liderança, para depois partir para o povão, para a massa, né? Para os membros. A gente vai ver isso aí depois. Então, revitalização é o processo de dar vigor com energia. Nós não vamos encontrar, gente, o termo revitalização na escritura, você não vai encontrar isso, mas a ideia de dar nova vida, de renovar, de restaurar, isso aí sim nós vamos encontrar o conceito, a ideia, mas não a palavra revitalização em si mesmo. Então, basicamente é isso aqui, os conceitos e definições que nós temos sobre revitalizar e sobre revitalização. A revitalização, ela não tem a ver, preste atenção nisso aqui, não tem a ver, gente, com a implementação de programas modernos e inovadores. Isso é sério. Por quê? Porque quando fala de revitalizar a igreja, no geral, líderes e membros pensam na implementação de programas modernos e inovadores na igreja local. Aí eles saem em busca do, do, do mais novo método existente no mercado gospel para implementar na sua igreja local. E isso não é revitalização. A revitalização, ela é, preste atenção, um redirecionamento de igrejas locais ao cumprimento dos seus papéis fundamentais. Quais são os papéis fundamentais de uma igreja? Evangelizar e edificar. Puxa, pastor, eu pensei que a revitalização era um negócio assim inovador, tipo estrondoso, assim, jamais visto. Não. A revitalização tem a ver com a igreja ser redirecionada. É como se fosse assim: a igreja estava caminhando nos trilhos do evangelho, nos trilhos do relacionamento com Cristo, nos trilhos da fé cristã. Alguma coisa aconteceu que ela saiu dos trilhos. O que é revitalizar? Não é você agora criar novos trilhos nesse atalho que a igreja pegou. Não é agora você chegar lá, trocar os trilhos e botar pneu no lugar dos trilhos. Não, a revitalização é você pegar a igreja que saiu dos trilhos e trazê-la de volta para os trilhos. Aqui, por exemplo, pensa no trem, pensa nos trilhos, um trilho evangelizar, o outro trilho edificar. A ideia é que a igreja na revitalização ela seja redirecionada a esses trilhos, certo? Então, revitalizar tem como resultado crescimento. Que tipo de crescimento? Quando você investe na revitalização de uma igreja, ela vai crescer, primeiro, um crescimento qualitativo. Ou seja, um crescimento em qualidade. Uma igreja que tem uma boa pregação, bom estudo bíblico, uma igreja que cultiva e que zela pela vida de oração, uma igreja que cultiva e zela por relacionamentos saudáveis, por comunhão, uma igreja que é envolvida na evangelização, missão local, missão transcultural, uma igreja que investe na formação de novos líderes, ou seja, ela passa a ter um crescimento em qualidade. Quando a igreja experimenta crescimento qualitativo, ela vai experimentar um crescimento quantitativo naturalmente, ok? Então, essa aí basicamente é a ideia central dos conceitos e definições de
revitalização. Vamos para o próximo tópico, a não ser que vocês tenham alguma pergunta até esse ponto aqui. Se tiverem, podem perguntar, se não, nós vamos agora para a necessidade de revitalização. Então, vamos lá. Quando nós falamos de revitalização, a pergunta que se faz é a seguinte: por que igrejas precisam ser revitalizadas? Certo? Essa é a pergunta central. O reverendo Gildásio Barbosa, em um dos artigos que ele escreveu, ele vai dizer exatamente isso aqui que está na parte de baixo aí da sua tela. Que, em geral, uma igreja, ela nasce, cresce, ela enfrenta desafios, toda igreja, e ela pode, ou seja, existe uma possibilidade da igreja adoecer. E qualquer igreja, gente, não tem exceção, qualquer igreja pode entrar num processo de apatia e declínio. Qualquer igreja. De vez em quando a gente escuta pessoas, porque no meu tempo a igreja era assim, a gente orava mais, buscava mais a Deus, a gente saía mais para evangelizar, para pregar a palavra. Geralmente vai se falando isso porque se percebeu que ela perdeu isso ao longo do caminho. Então é isso que o Gildásio está dizendo. Ela nasce, cresce, enfrenta desafios e pode adoecer. E pode entrar num processo de apatia e declínio. Agora, por que que isso acontece? Porque possuem uma natureza humana imperfeita e sujeita ao pecado. Então, veja, os líderes da igreja, eles possuem uma natureza humana imperfeita. Os membros da igreja possuem uma natureza humana imperfeita. Ora, se tanto os líderes como os membros possuem essa natureza imperfeita, então todos na igreja estão sujeitos ao pecado. Por essa razão, podem experimentar o quê? Primeiro, estagnação. Depois, fragilização. E aí vem adoecimento. E se não cuidar, entra em decadência. E se não cuidar, ela pode chegar a morrer. Então vamos olhar para cada ponto desse aqui e pensar juntos. O que seria a estagnação na vida de uma igreja? O que seria exatamente isso? A igreja estagnou. Ela está experimentando uma estagnação. Igreja que não cresce seus membros, também os membros estão tão acostumados que não há nenhuma mobilidade entre eles, algo do gênero. Exato. A estagnação é quando a igreja ela alcança um certo patamar e ela, vamos dizer assim, nem cresce nem decresce, nem aumenta nem diminui. No geral, ela está satisfeita onde chegou e simplesmente não vai mais para canto nenhum. E uma das coisas que pode levar à estagnação é quando chega num certo ponto, viu? Existem vários fatores, que o líder acha, não, já chegamos aqui, já é suficiente para mantermos as portas abertas, dá para manter o trabalho, então vamos ficar por aqui. Então ela estagna, certo? Ou pode acontecer de ela começar com aquele ímpeto, e aí o líder dá todo aquele gás e a igreja começa a se desenvolver e tal, mas chega num ponto que ou o líder perdeu o gás ou perdeu o ânimo,
ou porque foi muitas vezes massacrado, ou porque foi muitas vezes desanimado por palavras, por pessoas, e ele perdeu o ânimo ou pelas circunstâncias em si, e aí a igreja chegou num ponto que não vai mais para canto nenhum. Estagnação. Gente, preste atenção nisso aqui. Eu não conheço a igreja de vocês. Quando a igreja ela estagna, quando ela chega na estagnação, acenda o farol de alerta, o amarelo. A estagnação, ela pode indicar que alguma coisa está errada na vida da igreja, na vida da liderança da igreja. A estagnação é como se fosse um sintoma de que alguma coisa no corpo de Cristo não está bem. Se eu não cuidar como líder para correr atrás e verificar o que levou a igreja à estagnação, essa igreja poderá ir para a próxima fase, que é a fragilização e o adoecimento. Aí começa a surgir os probleminhas, começa a surgir ali os contratempos, os relacionamentos, ela começa a perder pessoas que não querem mais participar nos grupos de oração, que não querem mais fazer um tipo de trabalho de evangelização, que não tem nenhum prazer, nem se mobiliza para ter tempo de comunhão. Então, ela começa a se fragilizar e começa a adoecer. E aí, se não cuidar, ela começa a entrar em decadência. É quando você percebe que a igreja começou a perder os membros, muita gente entristecida, muita gente desanimada, e aí um vai para um canto, outro vai para outro. Então a igreja começa a entrar numa decadência. E isso envolve a decadência, o esvaziamento dos cultos, o esvaziamento das reuniões de oração, vai diminuindo cada vez mais o número de participação de pessoas nos trabalhos da igreja. Então ela começa a entrar numa decadência. Se não cuidar, a igreja ela pode experimentar a morte espiritual. Esse é o ponto que chegou, por exemplo, a gente vai estudar lá na frente, a igreja de Sardes. Das 7 igrejas do Apocalipse, a igreja de Sardes chegou no ponto do não saiu do adoecimento e chegou na morte. A igreja de Sardes foi aquela que o Senhor disse: tens nome de que vives, mas estás morto. Certo? Então, por que a igreja pode experimentar isso? Por causa da sua natureza humana imperfeita, sujeita ao pecado. Então, igrejas saudáveis correm o risco de se tornarem doentes, de desenvolver sintomas de declínio. Ok? Próximo. Nós vamos dar uma olhada no que esse autor aqui, o Harry Reader, daquele primeiro livro que eu mostrei para vocês, A Revitalização de Sua Igreja Segundo Deus. O autor desse livro, ele apresenta aquilo que ele chama de sintomas de uma igreja doente. Certo? Vamos só relembrar aqui na parte médica o que são sintomas. O que são sintomas? Os sinais. Sinais. Por exemplo, aplique isso para o corpo humano, para a saúde do corpo humano. Que seriam, tipo, sintomas. Mostra que o corpo está adoecido, né? Tem algo errado. Diga aí, enfermeira. O mal-estar, né? Desânimo, A sem gente força. chama sinais e sintomas. Sinais é aquilo que eu consigo visualizar. Então, eu consigo
olhar se o paciente tem uma pressão arterial alterada. E sintoma é aquilo que ele está sentindo. Ele dor, algo assim do tipo. Então, são Normalmente, sinais e sintomas. normalmente é aquilo que vai levar uma pessoa a buscar médico ou fazer Buscar exames atendimento, é ou o que buscar ele sente. atendimento. São sintomas. Então, vamos dizer aqui, o cara está em casa, do nada, ele de repente começou a passar mal. É um Sente uma mal-estar, dor no peito. uma dor no peito, um desconforto no intestino, falta de ar, alguma coisa assim. O cara sente isso, isso vai aumentando, ou ele se automedica, ou ele vai, se a coisa aumentar, ele vai correr para buscar um atendimento. Ou muitas vezes não é tão uma emergência, mas de repente o cara começa a sentir todo dia esse negócio. Aí ele diz: não, deve ter alguma coisa errada comigo, eu vou pagar uma consulta. Então, quando o cara está com os sintomas são maneiras que o corpo tem para dizer: olha, tem alguma coisa errada. E você tem que verificar o que está de errado com o seu organismo. Então, aplique isso para a igreja. A igreja ela é o organismo vivo de Cristo. Ah, pastor, não é uma organização? Também. A igreja ela é uma organização com CNPJ, tem diretoria, tem estatuto e tal. Ok. Mas nós estamos lidando com o organismo vivo de Cristo, que é igreja. E esse corpo de Cristo, ele pode dar sinais ou evidências de que alguma coisa não tá certa. Então, o que é que o Harry Reeder ele vai chamar e ele vai apresentar como sintomas de uma igreja doente? O primeiro que ele coloca é esse aqui. Ele chama de foco nos programas. O que é que ele quer falar com foco nos programas? É aquele tipo de igreja e de liderança que procura uma programação que provocará uma mudança radical na igreja. Aí o cara faz aquele negócio de impacto, aquele evento, aquele negócio assim de dizer, agora vai. Mas nós sabemos que nenhuma igreja sobrevive com programas e programações. Tem aquele momento, aquele final de semana, uma programação arrebentando tudo, e depois que passa a programação, a vida da igreja volta ao normal. Então o cara vai uma nova programação Como e toma, paliativo, né, pastor Paulo? é como se fosse assim, doses de adrenalina para ver se tal. Passou, meu amigo, o efeito da adrenalina, a vida volta ao normal. Então, foco nos programas é, por exemplo, aquela igreja que coloca a sua esperança de sucesso no último plano pré-fabricado de crescimento de igreja. Eita, olha, lá nos Estados Unidos surgiu um novo programa e pastor fulano está usando e está bombando lá. Eita, lá em João Pessoa, que é uma igreja lá que está arrebentando e tal, e o negócio está explodindo lá. Vamos lá para a gente aprender como é que funciona. Aí você vai lá, arranja lá o pacote completo, bota tudo dentro da sua sacolinha e traz para o sertão. Quando você chega no sertão, você verifica que aquele plano pré-fabricado que funcionou bem em João Pessoa não funciona no sertão de Pernambuco. Mas a igreja vive com programas e mais programas, programas e mais programas para tentar gerar uma mudança nela. Só que a vida de uma igreja não funciona assim. A igreja ela tem um funcionamento normal, um funcionamento natural, uma vida natural que nós não estamos dizendo que a igreja não deve fazer esses programas. O que estamos dizendo é que ela não pode, isso não pode ser o quê? O foco. O foco não é isso aí. Certo? Então vamos lá. 2. Qual é o segundo sintoma que ele apresenta de uma igreja doente? Ele chama de nostalgia
e tradição. Eu acho que vocês já ouviram muito esse negócio em algum lugar. Igrejas que estão morrendo geralmente estão vivendo no passado. Eita! Naquele tempo, na década de 90, no início dos anos 2000, a gente era uma igreja aqui que arrebentava. Olha, nós tínhamos um pastor aqui naquele tempo, o obreiro era desse jeito e tal. Ou seja, a igreja vive o tempo inteiro focada no passado. Ela vive de passado, focada naquele negócio lá que deu certo, que era uma bênção. As reuniões de orações tinha não sei quantas mil pessoas reunidas para orar, e o pastor pregava todo domingo e se convertia, começava. Então ela só vive lá, naquele passado. Não, a gente fazia mais programações, ia mais não sei para onde. Então, a igreja, você senta para conversar com o irmão e parece que ele está preso lá atrás. Isso não é incomum nas igrejas, gente. Principalmente igrejas tradicionais que têm uma história já de vida. Ok? Então, esse é um dos sintomas que a igreja está doente. O autor ele vai dizer o seguinte: o passado é importante e deve ser celebrado. No entanto, precisamos perceber que o rio calmo da nostalgia pode se transformar numa correnteza avassaladora que arrasta a igreja para trás e para baixo, rumo à destruição. Ou seja, ele não minimiza a importância de você olhar para o passado e aprender com o passado. As igrejas, elas têm história e elas viveram realmente fases boas, certo? E aquilo que foi bom no passado de uma igreja deve ser celebrado, porque foi um período bom. O problema é que a igreja não pode mais viver naquilo ali. E às vezes ela está muito apegada a uma tradição que até deu certo naquela época, que até funcionou, que foi até uma bênção, mas que hoje não faz muito sentido. Só que as pessoas vivem arrastadas para lá. Qual é um dos grandes problemas da nostalgia e da tradição? É porque a igreja também não consegue enxergar, vislumbrar, não consegue sonhar, não consegue planejar coisas para o futuro. Ela fica presa lá. Então, isso é um dos sintomas que a igreja está adoecida. Ok? Próximo. Próximo sintoma que ele trabalha é esse aqui: dependência de personalidades. Quando uma igreja ela vive isso aqui, gente, ela se apoia em certos tipos de personalidade. É quando muitas vezes alguns pensam que Deus só pode agir por meio de certos tipos de personalidade. Olha, nós tínhamos aqui um pastor, um obreiro, que era um pastor muito amável. Pense num homem que carinhoso, que tratava a gente, que era uma maravilha, um homem manso, muito calmo. Quando ele pregava, as palavras dele eram suaves e mexiam com a nossa vida e tal. Aí, de repente, entrou um obreiro que ele é todo estabanado e prega de forma agitada e é aquele negócio todo. E as pessoas ficam achando que ele não é tão usado por Deus como o anterior. O anterior, com aquele temperamento mais calmo, era muito mais usado. Ou vice-versa, tinha um líder, um pregador, um obreiro que era dinâmico e era acelerado e era aquele negócio e fazia movimento.
e pregava com força, com vigor. Aí chega um obreiro que tem um temperamento mais calmo, é mais tranquilo, entendeu? É mais reservado, não é muito. Então, o que que acontece? A igreja começa a dizer: olha, nós não estamos bem porque o obreiro que a gente tinha era daquele jeito, mas o que tem agora não é como ele. Mas deixa eu perguntar para vocês: qual é o tipo de temperamento que Deus usa no ministério? O Usa dele. todo. Todos. Todos. Exatamente todos. Ele não tem assim dizer, olha, eu vou usar o pastorzão colérico e não, eu vou usar só aquele que é calmo, tranquilo, fala mansa. Não tem, gente. Então, o que a gente quer dizer é que ele concedeu à igreja uma ampla variedade de dons e ele planejou uma ampla variedade de pessoas. Ele tanto vai usar esse líder mais afoito, mais para frente, mais assim, empreendedor, mais engajado, como ele vai usar aquele que é mais tranquilo. Nós temos um dos grandes líderes na nossa denominação, Batista Nacional, que ele é pastor de uma das maiores igrejas nossas em Anápolis. É uma das igrejas mais, talvez a mais, ou uma das mais envolvidas na questão de missões transculturais, na nossa junta de missões. É aquele tipo de igreja que consegue investir, no último culto que eu estive lá, consegue arrecadar assim, uma oferta de 600 mil reais só para missões. Então, igrejão, aquela coisa toda. Aí você olha para ele, bem baixinho, uma barbinha assim branquinha, cabelinho branquinho, fala mansa, ela fala suave. Você nem percebe direito os lábios dele se mexendo quando ele está pregando. Então, devagarinho que ele prega. Agora, prega com uma graça, com uma profundidade, sabe, é um administrador fora de série, que é extraordinário. Aí tem um outro lá em Minas Gerais que eu conheci, que eu estou pensando como é que vai ser, porque o cara, eu nunca vi um pastor administrador como aquele homem. Pregando não é lá essas coisas extraordinárias como pregador. Agora, como pastor administrador, eu conheci poucos homens como ele. Ou seja, Deus vai usar personalidades diferentes. Mas quando uma igreja ou uma comunidade ela vive essa dependência de personalidades, é um sinal que ela está adoecida, certo? Ah, pastor, mas a gente tem preferências. Eu sei, eu também tenho minhas preferências. Tipo, eu gosto de determinados tipos de pregadores. Mas eu sou numa comunidade com muito mais pessoas. Então a igreja ela não pode depender disso. Mas quando ela faz isso, ela está dando sinais que está adoecida. Um outro sintoma que ele. Gente, eu esqueci de falar uma coisa para vocês, deixa eu dar uma pausa aqui. Já são 8h37 e eu vou pegar direto aqui com vocês até terminar essa parte que eu quero dar hoje, porque eu quero terminar mais cedo, porque eu vou ainda arrumar minha mala, que eu vou viajar amanhã para pregar na Paraíba. Aí eu vou pregar sábado e domingo lá fora. Então, eu preciso me organizar ainda. Então, eu vou pegar direto. Assim que eu terminar a parte que eu quero dar hoje, a gente encerra a aula, tá bom? Por isso que eu não vou dar esse intervalo agora. O outro sintoma que o autor coloca é o que ele chama de uma mentalidade de manutenção. O que é a mentalidade de manutenção? É como se ele estivesse apenas polindo um monumento.
Você já viu aquele negócio que você tem em casa, que é lindo, e que você vai lá e dá só aquela limpadazinha? E se for de madeira, você vai lá, passa como diz o sertanejo, você passa um óleo de peroba e dá aquele brilho, você dá uma ajeitadinha nele para ficar bonitinho, brilhoso. Então, a mentalidade de manutenção a nível de igreja é mais ou menos isso aí. É como se fosse assim: a única expectativa do pastor e dos membros da igreja é manter as portas abertas. Eu vou ser bem direto e bem prático com vocês. É aquele tipo de igreja que já alcançou um determinado patamar, onde é suficiente as ofertas e dízimos que entram para fazer a manutenção da igreja, tipo pagar o salário do pastor, pagar a água, pagar a luz e talvez aí o aluguel de um templo, ou se não já construiu o seu próprio templo, já comprou o seu sonzinho, tem um som ali relativamente bom, tem ali seus próprios instrumentos, já tem ali um grupo ali de uns 4, 5 irmãos, 6, que é um ministério de louvor já fixo, que já é uma bênção, e ele já tem uma certa quantidade de pessoas, um certo público que frequenta, que participa e que é suficiente para manter aquela estrutura. Então, a mentalidade de manutenção é o seguinte: tá bom aqui, o que a gente tem é suficiente, já está tranquilo. Então, ele apenas trabalha para manter as portas abertas, ele não quer mais do que isso. Ele nem quer perder, mas ele também não quer mais trazer uma colheita de almas para aquela igreja. Não é mais aquela igreja que sonha, que planeja, que trabalha, que busca em Deus a questão de alcançar vidas, trazer vidas para o evangelho, para o conhecimento de Cristo. Não, tá bom aqui. A gente já, vamos dar um exemplo. A gente já atingiu aqui 100 membros, já tá bom, dá para manter tudo aqui, tá certinho. A mentalidade de manutenção é essa daí. Quando o líder e a igreja têm essa mentalidade de manutenção, normalmente, a gente vai ver mais na frente um pouco, eu já vou adiantar. Normalmente, eles têm um argumento aparentemente correto. E o argumento é mais ou menos assim: para nós, aqui da nossa igreja, o que importa é qualidade e não quantidade. Normalmente esse vai ser o argumento, vamos dizer assim, maior, máximo de uma liderança e de uma igreja que tem a mentalidade de manutenção. Ora, se o que importa é qualidade, o que você vai fazer com essa qualidade? Qual vai ser o resultado dessa qualidade que você tem? A qualidade, gente, naturalmente vai gerar quantidade. É natural. Então, mentalidade de manutenção é um sintoma de uma igreja que está doente. O outro sintoma que ele apresenta é o que ele chama de mentalidade de justificação e vítima. Eu acho que você nunca viu isso em lugar nenhum. Qual é a mentalidade de justificação e vítima? É mais ou menos assim: a igreja ela é vítima de algum fator externo que a impede de ser grandemente usada por Deus. Ou seja, tem alguma coisa externa que está atrapalhando a vida da igreja e, por causa disso, ela não é tão usada por Deus. Por exemplo, a nossa igreja ela não se desenvolve, ela não experimenta um crescimento porque ela não tem recursos financeiros. Falta de recursos. Você já pensou se o grupo dos apóstolos que Jesus deixou tivesse esse argumento? Quanto Jesus deixou no caixa para o pessoal
cumprir a missão de pregar o evangelho no mundo todo. Ou seja, Jesus chega para os caras e diz: olha, agora ide, fazei discípulos de todas as nações. Mas como? Como é que a gente vai mandar o pessoal? Como é que a gente vai treinar o pessoal? Como é que a gente vai pagar as passagens dos obreiros? Como é que a gente vai sustentar os obreiros? Então, sempre vai ter, na mentalidade de justificativa e vítima, essa ideia. Não dá para fazer muito, a gente não avança tanto, porque falta recurso financeiro. Deixa eu dizer uma coisa para vocês que é marca na história da igreja. Os trabalhos missionários, os grandes eventos missionários, os grandes movimentos missionários não foram feitos por pessoas abastadas, de muito recursos, mas foram feitos com pessoas cheias de Deus, cheias da graça, do poder do Espírito, ousadas em Deus e que entregaram-se sacrificialmente e evangelizaram suas cidades e o mundo para onde eles foram enviados, necessariamente não tinham bons recursos. Então, além da falta de recurso financeiro, o que é que alguns apresentam? Nossa igreja não se desenvolve, ela não é tão abençoada por causa da localização ruim. Ela está num bairro, ou está numa rua, ou está numa localidade ruim. Bom, se você pode ter uma igreja com uma boa localização, joia. Tipo, numa avenida principal, num local assim onde tem trânsito de pessoas, joia. Mas e se não tiver? Então, normalmente, as igrejas que têm essa mentalidade vai atribuir a sua falta de crescimento e desenvolvimento à localização que é ruim. Outra, comunidade difícil. O povo onde eu trabalho, o lugar onde eu trabalho, a cidade onde eu trabalho, o bairro onde eu trabalho é muito difícil, é muito duro. O pessoal é muito idólatra, o pessoal é muito isso, é muito aquilo. Quer dizer, sempre a justificativa é de algum fator externo. E é sempre a ideia de justificar se colocando na posição de vítima de alguma coisa externa. Isso indica um adoecimento. Ok? Deixa eu só dar uma dica aqui para vocês. O apóstolo Paulo, ele, quando tinha sua liberdade de ir e vir, ele pregou o evangelho e plantou igrejas em praticamente 4 províncias romanas, antes de ser preso e ser levado para Roma. Tá certo? Mas foi quando ele estava preso em Roma, cerceado em sua liberdade, que a guarda pretoriana ouviu o evangelho, ou seja, a tropa de elite do exército romano ouviu o evangelho quando Paulo estava preso em Roma. Foi quando ele estava preso que o evangelho, através desses soldados da guarda pretoriana, o evangelho alcançou o palácio de César, em Roma. Por isso que lá na carta aos Filipenses, ele fala casa de César, ou seja, dos que vivem no palácio, porque o evangelho entrou no palácio através dos soldados. E Paulo estava preso. Foi nesse período que Paulo estava preso que ele escreveu cartas que têm abençoado a igreja através de gerações. Foi na prisão de Roma que ele escreveu Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. E ele tem abençoado, ele abençoou não somente as igrejas do primeiro século, mas ele tem abençoado as igrejas através de gerações, através de cartas que ele escreveu quando estava preso. Ou seja,
Se tinha uma coisa que Paulo não tinha, era a mentalidade de justificação e vítima. Ou seja, não tinha tempo ruim para produzir no reino. Mesmo preso, o cara produziu. Então, igreja que tem essa mentalidade, esse é um sintoma de que ela está adoecida. Igreja aqui inclua liderança e membresia. Ok? Vamos lá. Aqui. A quinta, o quinto sintoma de uma igreja adoecida, colocado pelo autor, é o que ele chama de má reputação na comunidade. Preste atenção nisso aqui. Como a igreja é percebida pelas pessoas que estão ao seu redor. Ou seja, no bairro onde a igreja está, na cidade onde a igreja está, no povoado onde a igreja está, como ela é vista? Como é que as pessoas falam acerca dela? Como é que ela é percebida pela comunidade? Então, as pessoas geralmente que causam maior dano nesse ponto são aqueles que saíram da igreja e foram para outro lugar. Ou seja, se a igreja ela tem uma má fama, um mau testemunho às vezes do obreiro, o mau testemunho dos próprios crentes, a postura da igreja diante de algumas situações, isso atrapalha demais essa má reputação. Agora, os principais responsáveis por denegrir a imagem de uma igreja e levar essa igreja a uma má reputação no lugar onde ela está, são exatamente aquelas pessoas que saíram da igreja, principalmente chateadas, ressentidas, porque tiveram problemas com o líder. Eles saem, essas pessoas saem, e elas se encarregam de falar mal da igreja em outro lugar. É como se essas pessoas disseminassem e denegrisse a imagem da igreja diante da comunidade, da sociedade e até diante de outras igrejas. Então, a má reputação dela na comunidade pode afetar diretamente o seu crescimento. Tá certo? Alguns locais que eu já fui, eu já tive que me deparar com situações de igrejas adoecidas, e um desses pontos tinha a ver com algo acontecido principalmente com obreiros. O mau testemunho dado por determinados obreiros. De maneira que as pessoas olhavam e diziam assim: olha, mas naquela igreja, mas é essa igreja aqui, você faz parte daquela igreja lá? Não, lá eu não vou por causa disso e disso e disso. Entende? Eu me lembro de uma igreja que eu fui, bem pequenininha, numa grande cidade do país, mas pequena, e quando você pega o histórico dela, o histórico foi o pior possível. Por exemplo, um dos últimos obreiros que passou por lá morreu em plena jogado na rua, embriagado. E muitas vezes se dizia: você é da igreja daquele pastor que bebe. Então, essa má fama da igreja fez com que ela hoje tenha um novo obreiro, que é um homem de Deus, que faz um bom trabalho, que é um cara muito comprometido, mas que ainda sofre, a igreja ainda sofre por causa da má fama, da má reputação que ela obteve ligada a esse obreiro anterior. Percebe? Então, essa má reputação na comunidade é um dos sintomas do adoecimento. O autor desse livro, ele vai, na introdução, ele vai tratar
de que quando ele saiu do seminário, que ele assumiu uma igreja, ele pegou uma igreja muito adoecida, muitos problemas nessa igreja. E um dos trabalhos que ele fez foi, como a igreja era batista e tudo era registrado em ata, um dos trabalhos que ele fez foi pegar todas as atas da igreja e ler. E na leitura das injustiças praticadas contra famílias, contra irmãos, pessoas da igreja, certo? E percebendo isso, ele reúne a liderança e procuram essas pessoas para pedir perdão em nome da igreja e tal. Porque foram pessoas que saíram magoadas, que saíram ressentidas e que disseminaram informações muito ruins que denegriram a imagem da igreja diante da sociedade. Próximo. Esse é o último que ele coloca, e é exatamente o que ele chama de desvio do evangelho. É o 7º sintoma, que no livro dele é o último sintoma que ele apresenta de uma igreja doente, que é o desvio do evangelho. O que ele quer dizer com isso? A primeira coisa que ele faz é destacar que este aqui é o pior de todos os sintomas. É quando a igreja ela se desvia daquilo que ele chama o evangelho da graça. Então, igrejas que se tornam ineficazes em alcançar o mundo ao redor, geralmente se tornaram assim porque perderam de vista a centralidade da graça. Se você pegar o exemplo bíblico, para qual igreja ou para quais igrejas Paulo escreveu e disse que estava sendo pregado ali um outro evangelho e que ele pronunciou um anátema sobre esses pregadores de um outro evangelho. Vocês lembram? Foram as igrejas da Galácia. Se você pegar a carta aos Gálatas, capítulo 1, Paulo vai falar de um outro evangelho e que se um anjo do céu descer ali e pregar outro evangelho, além do que ele pregou, que seja anátema. A carta aos Gálatas, as igrejas da Galácia foram atingidas por isso. Um evangelho judaizante, que exigia circuncisão, fé em Jesus e exigia o guardar a lei de Moisés como meio de salvação. Paulo vai pegar duro, vai pegar pesado com essa igreja, com essas igrejas, e perguntar para ele quem tinha fascinado, quem tinha enfeitiçado eles, que eles tinham corrido bem e agora tinham se desviado da verdade. Então, as igrejas da Galácia, elas estavam em vias de morte. Por quê? As igrejas haviam entrado numa decadência porque se desviaram do evangelho da graça. E aí Paulo vai dizer que eles tinham se desviado daquele que os havia chamado na graça para outro evangelho. Então, o desvio do evangelho. E aí, irmãos, vamos trazer isso para nós hoje. Igrejas que tiraram dos seus púlpitos o evangelho da graça, onde não se fala mais do evangelho da cruz, o evangelho do Cristo crucificado, onde não há mais confronto e denúncia de pecado, onde as pessoas não são levadas a conhecerem o seu próprio estado diante de Deus, para sentirem a necessidade de salvação em Cristo, essas igrejas se desviaram do evangelho. Por exemplo,
Igrejas onde o foco da pregação é prosperidade. Igrejas onde o foco é vitória e mais vitória, que é o evangelho triunfalista. Hoje, o evangelho da prosperidade, o evangelho triunfalista, o evangelho que eu chamo de místico, que é o evangelho que vende bugigangas, o evangelho que atribui poderes mágicos a objetos. Hoje, o evangelho chamado da teologia inclusiva, que é liberal. Nós temos uma diversidade de evangelho que hoje estão nos púlpitos de igrejas. Igrejas simplesmente se desviaram do evangelho da graça e estão pregando outra coisa. Igrejas hoje que, por exemplo, substituíram pregação por palestras motivacionais. Você chega na igreja para ouvir uma palavra de Deus, a exposição da Escritura, e quando você chega lá, você escuta um cara pregando ou dando uma palestra de que qualquer psicólogo ou psicoterapeuta que sabe falar bem falaria as mesmas coisas, só que sem usar a Bíblia. E aí o que acontece? Você tem pessoas que saem de lá com o seu ego massageado, se achando o máximo, quando na verdade ele deveria sair de lá se achando uma miséria. Porque quando ele se acha uma miséria, aí ele sente a necessidade de Cristo. Enquanto o homem não se sente uma miséria, ele não sente necessidade de Cristo. Aí o que acontece? Você vai ter pessoas que vão para a igreja porque lá elas vão se sentir bem. E a ideia não é essa. Pessoas que vão para se sentir bem, elas não têm a necessidade de se entregar-se a Cristo, de se render a Ele em arrependimento. Por quê? Porque aqui é um lugar que eu me sinto bem. Joia. Por quê? Porque todo o louvor é para mim, é voltado para a minha pessoa, a mensagem é voltada para a minha pessoa, atende às minhas demandas e acabou. E o evangelho? O que é isso? Então, esse é o pior, segundo o autor, de todos os sintomas que, de fato, indicam e mostram que a igreja ela está doente. Ok? Então, basicamente é isso que esse autor coloca. Se alguém tiver alguma pergunta, algo a acrescentar, algum questionamento, fiquem à vontade para fazer suas observações. Pastor Paulo, Sim. o senhor falando, né, a respeito disso, hoje as pessoas elas procuram qual cardápio elas vão querer, né? E tem igreja para você escolhe qual cardápio que você, se quiser ouvir uma palavra mais motivadora, vou para tal igreja, uma palavra de vitória, vai para tal igreja. E infelizmente a gente vê assim esses movimentos ganhando força, não é? Sim. Porque infelizmente muitas pessoas elas vão em busca disso, não querem ser confrontadas, não querem assim ouvir mesmo a exposição da palavra, né? Esses dias eu estava conversando com o pastor Anderson e ele recebeu uma mensagem de uma jovem dizendo que, olha, eu vou convidar, vou levar minha mãe, vou levar minhas amigas para a igreja domingo. Aí o senhor, pastor, Anderson, né? O senhor, pastor, disse, olha, eu queria que o senhor pregasse, aí o senhor pregasse assim uma palavra, agora tem que ser uma palavra que toque no coração delas, é uma palavra bem boa, assim, que toque no coração. Mas eu vou pregar Mateus 3 para elas, vai tocar no coração delas. Ou elas ficam, elas correm. Exato. Mas a gente brinca, mas infelizmente tem acontecido muito isso, né? Infelizmente. E assim, gente, nós somos, vou dizer aqui para vocês, tentados, certo? Nós somos tentados a ceder aquilo que é mais aceitável e que atrai mais e que mantém mais as pessoas em nossas comunidades. Então, o que acontece? Nós podemos até atrair pessoas, podemos até ter pessoas
muitas pessoas frequentando a igreja, mas a questão é que tipo de pessoas? Comprometidas com o evangelho? Pessoas que de fato entenderam que precisam desesperadamente da graça de Deus na pessoa de Cristo para serem salvas? Ou pessoas que apenas aderiram a uma igreja evangélica? Então, às vezes, irmãos, nós confundimos adesão com conversão. E isso é um problema. Nós não estamos aí para enchermos as nossas igrejas com pessoas que aderiram à mensagem evangélica, mas com pessoas que foram impactadas pelo evangelho e que foram transformadas pelo evangelho. Eu nunca me esqueço de um comentário que uma irmã da nossa igreja fez em um domingo, isso já faz bastante tempo, mas eu lembro que eu preguei do capítulo 3 de Romanos, pegando ali desde o capítulo 1, falando da decadência do mundo gentil, falando ali dos judeus, que Paulo disse que ambos são indesculpáveis, falando ali da questão de que todos estão debaixo do pecado, não há um justo nenhum sequer, e eu peguei desde a queda, passando pelo dilúvio, passando pela Torre de Babel, mostrando a profundidade da dureza e da corrupção do coração humano. E eu passei bastante tempo falando sobre isso para, no final, apresentar a pessoa de Cristo como a solução para esse problema. E a irmã, comentando comigo, ela disse: pastor, teve um determinado momento da pregação que eu comecei a entrar em desespero. Isso me chamou a atenção. Eu comecei a entrar em desespero. Enquanto o senhor não chegou na apresentação de Cristo como a solução, eu já estava entrando em desespero. Isso, para mim, foi algo que me marcou profundamente, porque eu sei que essa mensagem surtiu um efeito muito positivo no coração dessa irmã. Porque a ideia é essa. A mensagem do Evangelho vai precisar levar as pessoas ao desespero para poder elas perceberem quanto elas precisam do Cristo. Só que hoje, praticamente, isso foi removido dos púlpitos. Agora, para não ficar só nisso, eu queria também pontuar aquilo que eu entendo que Deus faz. Eu não tenho nenhuma dúvida que Deus faz. E eu falo isso na minha sala, que é a sala dos novos convertidos da igreja, que eu cuido já há 15 anos, eu cuido dessa sala aqui na igreja. Eu sempre digo o seguinte: Deus usa os mais diversos métodos para nos trazer, às vezes, para uma igreja. E muitas vezes as pessoas foram à igreja, até levantaram a mão no culto, mas elas não fizeram isso porque reconheceram que eram pecadoras e que precisavam de Cristo. Elas fizeram por outros motivos. E Deus usou isso para trazer. Agora, eu digo para eles: agora, vocês estão na minha sala. Eu estou aqui durante 3, 4 meses, semanalmente com vocês. Vocês acham que eu vou fazer o quê? Eu vou mostrar para vocês o real motivo pelo qual você precisa aceitar Jesus como seu Salvador. Porque às vezes Deus usou, por exemplo, eu não tenho dúvida que Deus usa, irmãos. Eu quero deixar isso claro. Às vezes a pessoa chegou lá, ela estava angustiada porque estava enfrentando um problema familiar. Uma crise no casamento, uma crise conjugal, uma crise ali na relação com os filhos. E de repente ela chegou na igreja e ouviu uma palavra que mexeu, que tocou, que apresentou um Cristo que soluciona problemas humanos e tal, e a pessoa foi tocada e ela entrega a vida.
Ela entregou a vida porque reconheceu que era pecadora, destinada ao inferno e que só Jesus salva? Ou ela entregou a vida porque estava enfrentando um problema e percebeu que Jesus podia solucionar aquele problema familiar dela? Qual foi o motivo? A segunda opção. Exato. Essa foi a maneira que Deus usou. Agora, quando a pessoa vem a Cristo movida por isso, no dia que ela resolveu o problema familiar, a possibilidade dela ir embora é grande. Porque ela já resolveu, ela já alcançou o que queria. Agora, quando a pessoa vem a Cristo e é levada a Cristo pela profunda consciência de que é um miserável pecador, raramente essa pessoa vai voltar atrás na caminhada, porque ela vai ter sempre a consciência que precisa de Cristo, não para resolver um problema familiar, não, apesar que eu creio que Deus resolve problemas familiares, não para resolver um problema financeiro, apesar que eu creio que Deus também resolve problemas financeiros, mas não foi por isso, não porque eu preciso resolver meu problema de depressão, apesar que eu creio que Deus resolve problemas de depressão, mas quando ela vem pela consciência de que é porque é pecadora destinada ao inferno, nunca mais ela sai, porque ela foi alcançada pelo genuíno evangelho. E eu quero finalizar a nossa aula nos desafiando. Por quê? Porque nós somos tentados. Eu estou dizendo isso não como algo teórico, estou falando isso como algo prático, experiencial. Que nós somos tentados, irmãos, diante das demandas, a nos desviarmos do evangelho. Porque, veja, você olha para o cara do lado, que muitas vezes não tem compromisso nenhum com o ensino, a exposição do verdadeiro evangelho, e a igreja está bombando. É gente participando, você olha para que, aí você olha para que você faz parte, você ali pregando Jesus, o evangelho, a salvação, a vida eterna, perdão de pecados e tal, e você vê que não está bombando, não. Então, qual é a tentação? Dizer, peraí, aparentemente aquele lado de lá Deus está abençoando mais, que tem mais gente. Mas eu queria finalizar com pedindo para você abrir num texto bíblico, 1 Coríntios. Primeiro Coríntios, capítulo 1. Eu vou pedir para alguém ler o versículo 22 e 23. Porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos o Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Paulo estava escrevendo, irmãos, a carta aos Coríntios, e os coríntios eram gregos, certo? A cidade de Corinto era uma cidade da Grécia Antiga. Quando Paulo escreveu, os romanos tinham dominado a Grécia e dividiu em duas províncias, Macedônia e Acaia. Então, Corinto ficou na região da Acaia, mas era uma cidade grega. Então, quando Paulo foi para lá plantar a igreja, ele sabia que estava indo para uma cidade predominantemente grega, apesar que lá também tinha judeus. Mas no verso 22,
ele fala de duas demandas: a demanda dos judeus e a demanda dos gregos. Qual era a demanda dos judeus? O que era que os judeus queriam? Qual era a preferência dos judeus? O texto diz que os judeus pedem o quê? Sinais. Sinais. Vocês desconfiam por que os judeus pedem sinais ou pediam sinais? Por que essa preferência dos judeus por verem manifestações poderosas, sobrenaturais de Deus? Se você ler, a história dos judeus é uma história marcada por sinais. Quando Moisés foi libertá-los no Egito, Moisés disse: e aí? Eles não vão acreditar. E um dos sinais que Deus deu foi que ele jogasse o cajado dele no chão, que aquele cajado ia se transformar numa serpente. Os judeus eram acostumados com Deus mandando pragas para destruir os egípcios e preservando a vida deles. Os judeus eram acostumados com o Deus abrindo o mar vermelho para eles passarem a pés enxutos, a verem água jorrando da rocha, da pedra, a verem maná caindo do céu todos os dias de manhãzinha, durante 40 anos, sem falhar um dia. Eles eram acostumados a ver sinais. Entrar na terra prometida, Deus abrindo o Rio Jordão. Então, se tinha gente que gostava de sinais, era judeu. Aí vem Jesus, cura cego, aleijado, ressuscita morto, anda sobre as águas, o cara faz tudo. E os judeus chegam para ele e pedem o que para ele? Vocês lembram desse texto? Os judeus chegaram para Jesus e disseram: dá-nos um sinal para que creiamos. Ou seja, para acreditarem que Jesus era o Messias, eles queriam um sinal. Mais ainda, ninguém viu mais sinais do que judeus. Nenhum povo na terra experimentou e viu mais sinais do que os judeus. O que eles fizeram com o Messias? Eles rejeitaram o Messias. Ou seja, sinais causou impacto, causou, mas sinais não são capazes de gerar fé salvadora. Então, Paulo disse: quando eu cheguei aí entre vocês, os judeus queriam que eu fizesse o quê? Sinais. Porque os judeus querem sinais. E os gregos? Se você olhar para o verso de número 22, a demanda dos gregos era outra. Os gregos não eram muito de pedir sinais. Faça aqui uma coisa extraordinária. Porque a cultura grega era uma cultura intelectualizada, era a cultura dos filósofos, era a cultura de correntes filosóficas. Eles gostavam de discutir temas, de descobrir e sugerir teses que explicassem a vida, o mundo, a existência. Grego gosta de quê? O que é que os gregos pediam? Disse Paulo: sabedoria. Então, Paulo estava, de um lado, gregos pedindo um evangelho intelectualizado, filosófico, um bom discurso, eloquência, academicismo. Grego gosta disso. E judeu? Não, judeu gosta de ver fogo caindo do céu, morto sendo ressuscitado, gosta de ver água se abrindo assim na frente dele. Judeu gosta desse negócio. Paulo disse essas eram as duas demandas. Mas no verso 23, ele disse o quê? Mas nós pregamos o quê? O Cristo crucificado. O Cristo crucificado
para os judeus é um tropeço, é um escândalo, porque na cabeça deles não entra a ideia de um Cristo que foi tão humilhado e que morreu na cruz. E para os gregos, o Cristo crucificado é uma loucura. Como é que alguém vai acreditar numa tolice dessa, que um judeu foi crucificado e pela morte dele, humilhante de cruz, salvou o mundo? Isso é uma tolice. Então, para os gregos, isso era uma bobagem. Agora, vá para o capítulo 2 e veja o versículo de número 1 e 2 de 1 Coríntios. Irmãos, quando estive com vocês, anunciando-lhes o mistério de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Fechou? Nem atendeu às demandas dos judeus por sinais, nem atendeu à demanda dos gregos por sabedoria. Ele diz: quando eu fui aí, eu não fui com ostentação de linguagem, ou seja, com discurso bonito, com eloquência. Isso aí é bobagem. Eu tomei uma decisão. E qual foi a decisão? Eu decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Então, irmãos, uma igreja, ela mostra-se gravemente adoecida quando o evangelho da cruz sai do púlpito. Quando não se prega mais o evangelho da cruz, a igreja tem o pior de todos os sintomas, que ela está adoecida. Mas Paulo nos ensina que nós não devemos pregar para atender à demanda dos homens, mas pregar o Cristo que morreu na cruz para salvar os homens. Ah, pastor, mas o pessoal não quer ouvir isso. Não se preocupe, pregue isso. Porque é por essa mensagem que Paulo disse que ele não se envergonhava de pregar o evangelho, porque o evangelho era o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Sinais vai impressionar muita gente. Fulano foi curado, benção. Eu creio que Deus cura e eu oro por pessoas doentes para Deus curar. Eu imponho as mãos em todos os doentes que chegam pedindo oração, porque eu creio que Deus cura. Mas também eu creio e tenho visto que muitas pessoas foram curadas de doenças incuráveis e vão para o inferno curadas. Por quê? Porque não se arrependeram dos seus pecados. Foram curados no corpo, mas não se arrependeram dos pecados. O que leva o ser humano ao arrependimento, irmãos, é o evangelho da cruz. Ok? Pastor Diga Paulo, aí, pastor Ângelo. o senhor falando isso, né? A gente é tentado mesmo em mudar o discurso, né? Em mudar muitas das vezes. Ano passado, a gente teve uma reunião aqui com o prefeito, os pastores, né? Foi um evento que teve. E veio até Sérgio Lopes pregar. Aí os pastores me indicaram para me pregar. Tá bom, prego. E Deus já tinha me dado uma palavra interessante. E Deus, antes de mesmo de eu ser convidado, Deus já tinha falado ao meu coração: vai ser você e a palavra é essa. E eu já estava com o sermão pronto, antes deles me indicar na reunião. E eu disse: rapaz, eu nunca preguei, eu acho que devia ter umas 1.000 pessoas, mais ou menos isso na rua. Eu nunca tinha pregado para um público tão grande. E eu disse: a mensagem olha a mensagem, é Mateus 3. E naqueles dias apareceu. Eu disse: meu Deus, é o arrependimento, é verdade, Senhor. E quando foi se aproximando os dias do evento, a gente é tentado em mudar, mas rapaz, vai vir tanta gente. Eu poderia trazer uma palavra de conforto, uma palavra mais motivacional. E a gente é tentado, né? É interessante em mudar para tentar agradar o público. Eu acredito que todos que estão pregando sempre são tentados. A não ser que só seja eu, né?
Mas a gente é tentado. E para a gente continuar firme naquilo que Deus colocou em nosso coração, a gente tem que ter, assim, pedir muito a Deus que Deus nos firme e ter convicção daquilo que Deus mandou a gente fazer, É, né? Mas eu, eu fui muito tentado, eu disse, misericórdia, meu Deus do céu, mas eu vou ter que pregar sobre isso aqui, e de fato foi. Porque não é uma palavra assim boa de se ouvir, né? Arrependa-se, aham, se arrepender, isso, né? exato. Eu teve um período na minha vida que eu comecei a orar e pedir a Deus, Senhor, me dê mensagens mais alegres, mensagens mais. Porque as que o Senhor me dá é aquelas que o caba prega e quer sair pela lateral da igreja para ir embora. Para ir embora. Mas é isso, é uma tentação que todos nós vivenciamos, experimentamos, mas o que Paulo nos ensina é que nós não devemos ceder de forma nenhuma. O Cristo crucificado é a mensagem do Evangelho para todos. Ok? Gente, nós encerramos por aqui hoje. Próxima sexta, se Deus quiser, nós teremos a segunda aula. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz. Amém, a paz. Paz, boa noite. Boa noite. Amém, paz, boa noite, boa viagem, Deus abençoe. Amém. Obrigado. O Senhor a todos.